Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Amigas, estamos no ar com mais um Disruptcast. Alexandre Barbosa, hoje recebendo o Vinícius França. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Vai conversar com a gente acerca de como as empresas, é uma pergunta, né? Como as empresas estão usando a inovação. Como? Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde a todos e a todas. Isso é um grande dilema, é uma grande dificuldade, porque quando a gente olha as empresas hoje tradicionais, e aqui já aproveitar e fazer um parênteses, né? Sou gestor de inovação dentro de um ambiente de aceleração, onde ali as empresas que estão residentes ali conosco, entre as 25, 24 empresas que estão ali conosco, elas já inovam naturalmente, já são empresas inovadoras ou startups. A grande sacada é como que as empresas tradicionais estão levando a inovação, né? Isso é uma dificuldade, de fato, para que essas empresas possam pensar a inovação sempre com o olhar e a ótica de lançamento de novos produtos, novos serviços, melhoria no processo de como a empresa está se organizando, né? Isso são as duas grandes linhas que hoje as empresas têm que buscar inovar de algum modo, né, professores? Quando a gente olha lançamento de novos produtos, principalmente para a geração de novas fontes de receita, né? Se a gente estivesse falando com contadores aqui, novas linhas lá de receita, esses novos produtos, esses novos serviços que são desenvolvidos, trazem um bom resultado, né? Podem trazer um bom resultado. Mas é muito importante quando a gente olha também as empresas, quando elas estão inovando, com o olhar do processo, né? A melhoria do processo, porque quando você melhora o processo da empresa, muitas vezes você melhora a lucratividade e assim por diante, vários indicadores aí que a gente pode olhar dentro de uma organização de melhoria de performance mesmo. Me diga uma coisa, Vinícius, nós falamos, né? Sempre que eu e o Alfredo aqui batemos vários papos aí sobre inovação com o pessoal da SIC, da SIC Labs, da Iguaçu Valley e tal. E a gente sempre gosta, né, Alfredo, de contextualizar para o nosso ouvinte a ideia da inovação. O que é inovação e como que uma empresa tradicional, uma empresa que nunca se preocupou muito com isso, até que não conhece isso, como que ela pode ser beneficiada com ações de inovação? Perfeito. Isso que você traz, assim, é muito importante a gente disseminar que a inovação, ela não é algo que sempre precisa chegar com os dois pés na porta, quebrando barreiras, né? A inovação, muitas vezes, para empresas mais tradicionais, são melhorias, pequenas melhorias que deixem algo mais simples. Aquilo que é complexo, aquilo que é moroso, aquilo que tem dificuldade, e aí vocês na área do direito sabem muito bem disso, tem muita coisa que tem uma certa morosidade. Quando a gente olha para isso e tenta trazer um novo olhar, uma nova perspectiva, melhorando esse processo, trazendo mais agilidade, mais rapidez, deixando esse processo muito mais barato, ou trazendo mais lucratividade para o negócio, isso a gente começa a falar de inovação, tá? Quando a gente pensa de inovação, isso de forma muito clara, a inovação ela é isso. Quando a gente olha para um problema, olha para um desafio que nós temos, como que a gente deixa isso muito mais rápido, né? Como a gente deixa isso muito mais, assim, fácil, que traga um resultado, principalmente financeiro. Porque quando a gente está falando das empresas em específico, independente se é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, uma empresa tradicional, uma empresa de uma indústria, é importante, é muito importante que essa empresa olhe o que está trazendo de resultado no bolso dela, né? Isso o que está trazendo de impacto financeiro para ela. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente pode olhar a inovação incremental, que são essas pequenas melhorias naquilo que já existe, e aí exemplos de inovação incremental, né, que a gente pode receber, pode visualizar no nosso dia a dia. Os aplicativos, quando se atualizam no nosso celular, todas essas atualizações, essas novas versões de celular, de carro, de software num computador, isso são inovações incrementais, são melhorias incrementais. Quando a gente parte num outro olhar, quando a gente vai olhar inovação disruptiva, é quando cria uma nova tendência. Por exemplo, o Uber, ele foi uma grande inovação, que ele criou uma tendência, ele chegou dando com os dois pés na porta, assim, e mudando até a forma de contratação e tudo mais nesse sentido, né? Então, esses são esses dois grandes olhares que a gente tem que dar para a inovação, né? Aquela melhoria que vai trazer impacto no bolso do empreendedor, seja gerando um novo produto, uma nova solução, ou uma melhoria ali que vai aos poucos trazendo grandes resultados.
é bacana a gente escutar, a gente trata muito, como o Alexandre disse aqui, sobre o tema inovação, setores, né, formas de inovação, mas a gente nunca entendeu não, mas nunca vislumbrou essa aplicação na prática, esse exemplo que tu está dando. Né? A inovação, ela não chega de uma vez só, ela vem aos poucos, né? Mas ela também pode trazer certas perturbações, não pode? Quais são os cuidados que tem que se ter dentro de uma estrutura organizacional com a inovação? Veja só, né? A inovação, eu até costumo dizer que ela é cara, custa-se caro para fazer inovação. Se você vai pensar em lançar um novo produto, vamos pensar aqui dentro da instituição que cada um de nós atuamos, se você vai lançar um novo produto, um novo processo, você vai ter que investir muito recurso para chegar nesse produto. Né? Só que lá na frente esse produto ele pode ter sido ou mal validado, ou com alguns problemas, alguns vícios ali no meio do processo, que ele pode não surtir aquele impacto necessário, aquele impacto que se pensa, né? E aí eu quero trazer um pouco para a realidade aqui, quando a gente olha as startups, né? O que é uma startup? Uma startup é uma empresa inovadora que necessita de uma tecnologia para alcançar o maior número de pessoas possíveis. E tem um alto risco, né? Então, quando a gente olha essas empresas, essas startups, muitas vezes essas startups elas são a prova viva de que a inovação pode dar errado, né? E que a inovação pode custar muito. O que a gente olha em alguns casos? Ou a pessoa vai lá, fica 1, 2, 3 meses ali pensando naquela empresa, às vezes anos, né? 2 anos, e chega lá, vai vender para o cliente e esse produto não tem aderência no mercado. Então, hoje, a grande dificuldade, a grande necessidade que nós temos que tomar, assim, cuidado quando a gente vai falar em inovação, de fato, as pessoas querem comprar aquilo. De fato, as pessoas estão dispostas a tirar dinheiro do bolso para colocar naquele projeto, naquela iniciativa, comprar aquele produto, né? Ok, a gente pode chegar numa caneca super legal e tal, fazer uma coisa disruptiva, uma caneca, sei lá, né? É uma coisa bem fora, assim. Mas chegar lá e falar, pô, não, a gente só quer uma caneca tradicional mesmo, que tem uma alça redonda e ponto. É isso que a gente precisa, né? Então, esse olhar, eu acho que o grande cuidado, professor, que as empresas hoje têm que ter, faz sentido a gente fazer todo esse investimento em inovação? Faz. Então, vamos validar muito bem, vamos ouvir muito quem que é o nosso cliente lá na ponta. E esses mecanismos ou esses processos de inovação, eles tendem, naturalmente, a tornar, como você falou, algo mais eficiente, algo mais adequado em termos de custo. Naturalmente, a gente pensa em não ter muitos riscos quando você vai lançar um produto ou quando Perfeito. você vai fazer algum tipo de ação nesse sentido. Mas uma coisa importante que eu queria saber de você. Como identificar efetivamente que eu não estou só mudando um formato, que eu estou efetivamente inovando, porque às vezes eu mexo em uma ou outra engrenagem e consigo fazer com que a máquina funcione um pouco melhor. Isso não é necessariamente inovação. Veja só que eu costumo sempre falar nos treinamentos que faço que a inovação ela depende muito da realidade onde nós estamos inseridos. Porque, às vezes, o que pode ser inovação dentro da Ciclabs pode não ser inovação dentro de um outro ambiente de inovação. Uhum. E aí eu quero trazer aqui um caso, quando eu assumo a Ciclabs, tinha uma coisa que é interessante, a gente tem uma TV lá na entrada, que ele passa um vídeo, né? E chegou e vejo que entendo mais ou menos tecnologia, né? Não sou um expert em tecnologia, mas a gente precisava passar um vídeo naquela televisão. E aquela televisão, eu não consegui passar aquele vídeo, ponto, né? E uma televisão como a gente tem em casa. Veja só, e eu fui procurar, falei, opa, peraí, onde tem um manual aqui onde a gente faz as coisas funcionar, né? E é um cara, gosta um pouquinho de processo, né? Falei, onde tem aqui, peraí, um manual de onde a gente vai consultar como faz para funcionar? Não tinha. Então, veja só, né? Nós, dentro do ambiente promotor de inovação, que a gente está divulgando inovação, para nós o que foi inovação? Pegar um controle, tirar 2, 3 fotos e dizer, olha, nesse caso, que não funcionar, você clica nesse botão, naquele botão e deu. Veja que a inovação para nós naquele momento foi estabelecer esse processo, né? E o que é importante a gente trazer, né? Que para a empresa ela tem que tomar muito esse cuidado. Às vezes a gente queremos levar o homem à lua, mas às vezes a gente não tem ali a escadinha ali primeiro, né? Então a gente precisa sempre ter esse olhar, professor, olhar e falar assim,
como que a gente vai fazer essa construção interna aqui da empresa, como a gente vai melhorar as nossas ferramentas internas, para aí assim a gente começar a pensar em inovação, né? Começar a surtir, de fato, o efeito da inovação. Porque a inovação, ela é custosa, né? É caro a gente inovar, né? E a empresa tem que tomar muito cuidado para também olhar a concorrência e falar assim, o que a concorrência já está fazendo, né? Porque às vezes você está querendo colocar uma calota no carro, mas peraí, todos os carros já estão tendo roda de liga leve, roda não sei do que, coisa e tal. Então, já tem outras tecnologias de resistência ali, de materiais que faz sentido. Então, você tem que também olhar, fazer uma avaliação muito importante como estão os teus concorrentes nesse caminho. É interessante. Tu saberia, existe algum mapeamento, já que tu fala de processo, algum mapeamento sobre qual estrutura de inovação é mais utilizada dentro do mercado? Eu sei que o mercado tem vários setores, né? São várias peculiaridades, mas tu poderia elencar, essa inovação coube em um patamar assim de, sei lá, X números de empresas. Olha, veja só, quando a gente vai falar de inovação, e aí eu volto quando a gente pensa Uber, por exemplo, quando a gente vai pensar em Uber, ele traz uma grande inovação para o nosso mercado, né? Antigamente existia basicamente quem andava de transporte público, quem tinha teu carro próprio e quem usava táxi, né? O táxi na época um valor muito mais elevado, o transporte público já um pouco mais precarizado e a gente olhava, sempre tinha os dois extremos, né? O Uber ele chega e conecta duas pontas. Quais são as duas pontas que o Uber conecta, né? Ele traz a solução para quem tinha o carro ali com ociosidade, né, que estava sendo pouco utilizado, a pessoa estava querendo de repente gerar alguma renda adicional nesse sentido, e ele faz essa conexão com quem não queria pagar tão caro para andar de táxi, mas também não queria andar no desconforto do transporte coletivo, né? Então veja só que nesse caso foi se conectado as duas pontas, né? Então veja como foi interessante voltar e entender qual que era a dor do mercado, né? A dor do mercado de você identificar, opa, peraí, tem pessoas que querem usar um transporte um pouco mais confortável e tem outras pessoas querendo trazer essa renda adicional ali, né? E quando a gente olha isso para as empresas, né? Fazendo esse olhar para as empresas, hoje tem muitas ferramentas aí que ajudam os empreendedores a trazer inovações, né? Por exemplo, tem algumas ferramentas em Lean Manufacturing, Lean Manufacturing não, o Canvas Lean de Startups, tem o Business Model Canvas, que são ferramentas que vão te ajudar a instigar um pouco mais e entender o que está tendo de dificuldade dentro do teu negócio e o que você vai o que você vai provocar para resolver esse processo, esse problema. E uma pergunta objetiva, que é exatamente o nosso tema do programa. O que as empresas estão fazendo em termos de inovação? Olha, hoje eu visualizo assim, hoje que as empresas estão trazendo muita inovação, desenvolvendo novos produtos. Hoje as empresas assim, estão totalmente antenadas no mercado. Essa necessidade de se antenar ao mercado, trazer como que a inteligência artificial está ajudando algumas empresas, né? E aí, na área do direito, tem muitas pessoas já utilizando a inteligência artificial. Na área principalmente de vendas, né? Quando você vai analisar ali para fazer todo o funil de vendas daquela empresa, você qualificar aquele teu cliente. Isso é uma baita inovação que as empresas estão trazendo no dia a dia para colocar mesmo de fato. Como que a inteligência artificial está ajudando esse dia a dia do negócio? De você pegar, olhar e falar, peraí, eu tô recebendo 100, 200 clientes, trazer essa inovação com o uso da inteligência artificial é uma das coisas que, assim, que as empresas estão utilizando com muita sabedoria, né? E, professores, assim, uma coisa que é importante a gente retomar, que para as empresas, às vezes, um pouco mais tradicionais, elas às vezes precisam inovar em pequenas coisas, né? Isso é uma coisa que eu gosto de disseminar muito, assim, que às vezes elas não precisam reinventar a roda, né? Às vezes é olhar o que já está tendo no mercado, fazer esse olhar, essa pesquisa do que já acontece no mercado para implementar. E claro, a empresa que hoje está buscando inovar mais, professores, ela está muito num olhar não só de adaptabilidade, porque o mercado ele já está aí trazendo as mudanças, né? Mas quando a gente olha o case, por exemplo, da Apple, né? Eles lançam novos celulares e coisa e tal,
e em um determinado momento eles tiram a caixinha do carregador. E o mercado acompanha. Então, veja só, eles não se adaptaram ao mercado, eles lançaram essa tendência, né? Eles lançaram essa mudança no mercado. Então, hoje, as empresas hoje que querem inovar, elas precisam também analisar como que eles podem ser esses grandes propulsores da inovação, podem colocar a inovação ali na prática, ali em diante, do que apenas só se adaptar do que já está acontecendo no mercado. Teu exemplo da Apple é interessante, mas deixou toda a comunidade Apple, digamos assim, irritada, né? Porque ninguém gostou dessa inovação. Essa inovação não foi boa. É que foi uma inovação econômica e unilateral. Né? Econômica e benefício da empresa. Não foi para baratear unilateral. Nada. Né? Eu vi, só um se beneficiou. Só um exemplo. O colégio da minha filha, obviamente não vou dizer o nome, né, mandou as listas de materiais do ano. Ó, agora esse ano a matrícula é tanto e não sei o que, e o material é tanto. Então, beleza. A gente sempre pagava o material já embutido na matrícula, que estava tudo certo e tal. Aí, a pouco eu fiquei, peraí, mas a matrícula está mais barata esse ano? Não, porque o material é a parte, é o dobro daí. Entendeu? Então eles fazem, é uma inovação, ele faz parecer que fica um preço mais ajustado, mas na verdade você está gastando mais, só pelo desmembramento dos produtos. Entendeu? Mas às vezes como isso é interessante, né? Para o olhar da empresa que teve que tomar a decisão estratégica da manutenção ou do aumento da tua lucratividade, enfim, ela tomou a melhor decisão, né? Claro que às vezes o consumidor não sai tão satisfeito, né? Não, no início você fica satisfeito. Porra, mas é praticamente o mesmo preço do ano passado. Tá ótimo. Quando eu vejo, não, mas agora o material é a parte. Mas cadê o material? Vai lá que é em outro lugar. Tem que pegar a parte, né? E isso é interessante. Então, isso que é... Quando a gente leva esse olhar para a empresa, que a empresa possa diagnosticar isso mesmo. E se posicionar estrategicamente como que ela faz para colocar aquela inovação, aquele processo. E a gente sempre fala lá com nossas startups, por exemplo, eles estão ali pensando em colocar um novo produto e tudo mais. E a gente fala, tá, e como que você pode melhorar ainda mais o que você está cobrando hoje, né? Porque às vezes você vai lá e cobra um valor fixo, aí você começa a perceber que, não, cara, você podia ter agregado o valor, né, cobrando esse valor aqui adicional, ter vendendo esse produto aqui adicional, ou essa licença, né? Hoje, como a gente olha ali, vários sites que a gente vai usar ali, tem plano básico, intermediário, avançado, e cada um você vai tendo. Às vezes você quer só aquele último item lá, que a empresa sabe disso. A empresa que entende muito bem o teu cliente, ela sabe o que você está buscando com aquela sua solução. Ela vai colocar lá no plano que maior beneficia ela economicamente, né? A companhia aérea que tirou a mala. Boa. Não, tirou a mala. Não, mas e aumentou o preço, né? Aumentou o preço. Para você marcar assento agora, você precisa pagar o assento. É uma coisa maluca. Na Europa, se tu agora não precisa mais ser tudo pelo celular, mas um determinado tempo que foi essa transição, se você chegasse sem o bilhete impresso, eles tinham que imprimir e tu pagava 50 euros pela impressão. 50 euros, né? Caramba. E às vezes é mais caro do que a passagem aérea. Né? Eu estive agora, no ano passado com a minha esposa, a gente foi fazer uma viagem. E por um equívoco, né, eu acabei comprando a passagem da Inglaterra para a Espanha sem mala, né? E nós tínhamos 2 malas e cheguei lá no guichê, não, era o dobro da passagem. Aí eu falei, legal, né? Era mais fácil. Se eu não tivesse comprado a passagem, era mais fácil ter comprado ali na hora. Mas agora tem uma inovação dessa inovação, não sei se tu tá ligado. A última vez que eu fui agora num congresso, eu disse, eu vou comprar 2 malas de porão, né? Já comprei antes, sabia que era muito mais caro na época, já estava atento a essa inovação. Cheguei lá com a minha malinha de mão. Não. Malinha de mão que vai em cima, tem que pagar agora. Tu só pode levar a malinha de mão se for a tua mochila, a tua bolsa pessoal. Olha. Se tu quiser levar a bolsa pessoal mais uma mala de mão, que normalmente acontece aqui no Brasil, você precisa pagar para o depósito em cima ali. E é isso que a empresa tem que estar antenada, né? O que o mercado está fazendo e como que está acontecendo, né? E lançar também essas tendências também, né? Claro que quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, é um pouco mais difícil, né? Mas muitas vezes tem pequenas e médias empresas que naquela região, naquele bairro, naquela cidade, ela tem o poder, assim, de tomar a decisão e ditar um pouco as regras de mercado. E me fala uma coisa... importante também. Como que as empresas, quais são os desafios que você vê na sua experiência lá na SIC Labs,
em todo o ambiente que você trabalha. Quais são os grandes desafios? Eles são desafios de acesso, eles são desafios de conhecimento, eles são desafios financeiros. Qual é o grande desafio que as empresas hoje enfrentam quando elas pensam em inovação? Hoje um grande desafio que hoje algumas empresas enfrentam, vou listar alguns desafios aqui, mas um grande desafio é pensar naquele produto, naquela solução que ela quer entregar e ir rápido para o mercado. E aí estávamos falando agora, recentemente, tem pessoas que às vezes criou uma empresa, demorou 6 meses, falou assim, olha, eu vou me trancar aqui nesse escritório, vou ficar 6 meses, 1 ano desenhando o produto, a minha solução, desenvolvendo, desenhando, enfim, o que for, desenhando o produto em si. Vou ficar 6 meses, 1 ano e vou levar ao mercado para vender esse produto. E aí, quando chega no mercado, o mercado fala assim, não, a gente não quer isso daqui. Não precisa, eu já tenho. Eu já tenho. Esse desafio a gente já superou. Ou não, por esse custo a gente não se interessa. Então, hoje, quando a gente olha uma grande dificuldade, e aí para as empresas nascentes, né, claro, estamos falando isso para as empresas nascentes, é essa agilidade, essa rapidez, né? Porque hoje tem uma dor, tem uma dificuldade no mercado, ela está escancarada. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo identificando dores, né? Identificando problemas. A grande sacada é quem vai resolver isso com maior agilidade, maior qualidade, né? E assim, de fato entendendo qual é o problema que o cliente tem, né? E que é algo da vida, né? Hoje em dia tudo é muito rápido. Tudo é muito acelerado, O mundo tecnológico, né, acelerou sobremaneira aquilo que a gente vive. E isso que você falou, eu vi na pele de um amigo que tem empresa de tecnologia. E ele chegou para mim um dia feliz da vida, fomos tomar uma cervejinha, ele, Barbosa, consegui, acho que agora eu acertei num produto, eu criei a ideia de um aplicativo que vai fazer a renderização, não lembro como é que chama, de imagens para arquitetos, e vai ser em segundos, e uma coisa linda, maravilhosa, não sei o quê. E eu já tenho um menino trabalhando para mim, ele bancou esse rapaz 1 ano. Quando ele terminou com o negócio ficou redondinho, outras 3 empresas já tinham lançado antes dele. E isso é normal. E aí ele perdeu todo o mercado também, né? Ele perdeu todo o investimento. Mas veja só, isso é super natural. Eu fiz um trabalho recentemente para uma empresa em todo o estado do Paraná, onde eu fiz um mapeamento de uma solução. E eu identifiquei 390 empresas que resolviam aquele problema. Por uma questão de contrato, não posso revelar aqui, mas era uma dor, uma solução que, ok. Eu conversei, fiz reunião com essas 390 empresas, eu e mais uma pessoa do time. Olha, o que nós ouvimos dos empresários, não, a minha solução é única. E eu, falando pro cara, falei, cara, você tem certeza que a tua solução é única? Qual que é o teu diferencial? Ele, não, é esse. Eu olhava e falava assim, ninguém mais no mercado faz? Não. Ninguém. Eu olhava e falava assim, cara, eu tô avaliando, tem 390 que faz mais da metade do que você faz. Entende? Então, eu acho que essa investigação hoje, quando alguém quer tomar a decisão de abrir um negócio, é muito importante. Você olhar e avaliar mesmo, ir lá a fundo. Buscar o que o teu concorrente já está fazendo para você falar, eu vou fazer diferente disso, né? Porque senão a gente acaba ficando na mesmice, né? E a gente não traz a inovação. A gente não traz aquilo que o consumidor ainda nem sabe que ele precisa. Mas me parece que isso, nós estamos falando de ambos, vários lados da inovação, né? Mas me parece que uma inovação, digamos assim, íntegra, ela teria que trazer benefícios no processo, nos custos, né, no lucro das empresas, mas ela teria que trazer benefícios também àqueles que são os destinatários, os consumidores, claro, de modo geral. Não, eu não posso chamar de inovação esses exemplos que nós demos aqui, porque eles não beneficiam ambos os lados. Eles atrapalham um dos lados. Muitas vezes atrapalham. Com certeza, né? Porque assim... E outra coisa, desculpa te interromper, a questão da comunicação. A inovação ela tem que ser muito bem comunicada, porque senão causa esses problemas que nós só identificamos na hora de acessar um certo serviço, por exemplo. Não, tu está coberto de razão, professor, porque assim, veja que a inovação, para que ela se consolide, né? Elas são ideias novas que são colocadas em ação. E para ser postas em ação, a outra parte, que é o consumidor, tem que comprar.
Porque se o consumidor não comprar, ele não adquirir aquilo ali, ele não identificou que aquilo é uma melhoria, né? Exato. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, porque se às vezes ele não é colocado em prática, se a gente não compra isso... Mas às vezes nós estamos numa estrutura de mercado monopolista que a gente não tem como escolher, né? Por exemplo, aquele negocinho do quando tu compra um Apple, né? Tu vai botar... Se você concorda com tudo que eu estou dizendo aqui, se você não concorda, você não liga o telefone. Então, não concordo, pronto. Então você devolve ele pra caixa. Tem alguns acessos que ainda falam, escolha, né, o que você quer concordar ou discordar. Mas, no geral, eu mesmo já vou lá e concordo com tudo. E corre o risco. Você não vai ler aquele... Você não vai... São páginas ali de PDF, né, de documento, dizendo o que você tá em risco ali, né? Praticamente você está vendendo a alma pro diabo, mas ok. Mas para encerrar, porque o nosso tempo, infelizmente, Alfredo, está no fim. Vinícius, me fala também o seguinte. É correto dizer que hoje em dia, quando a gente pensa em inovação, nós pensamos em alguma coisa que vai beneficiar, que vai melhorar, que vai ser mais rápido, que vai ser tudo, mas não é mais tão fácil inovar como era há pouco tempo, por conta exatamente dessa cultura da rapidez e pela cultura da quantidade de acesso que já se tem. Eu vejo próprias inovações. É tanta inovação que não tem inovação. Que não tem inovação mais. Como é que é isso? Veja só, a Ciclabs foi um dos primeiros ambientes promotores de inovação dentro de uma associação comercial, lá em 2017, 2018. Hoje, mas olha, assim, com certeza inúmeras associações comerciais já implementaram as suas devidas pré-incubadora, incubadora, aceleradora. Então veja que naquele período, era quando a gente brinca, né, dizendo, quando tudo era mato, era fácil. Você chega ali, não, eu coloquei uma TV de LED, é fácil, né? Pronto. Eu fui lá e coloquei um sensor dentro da minha empresa e identifiquei que aquilo ali está melhorando a minha produtividade, é fácil. Agora, daqui em diante, cada vez mais... a gente vai subindo essa régua da inovação. Cada vez nós vamos melhorando ainda mais. Porque é a competitividade, né? As empresas, elas estão competindo entre elas, subindo isso, pensando com foco único exclusivamente no cliente, né? Então, quando a gente vai melhorando isso, vai se desafiando. Então, agora, daqui até o além, né? Vai ser muito mais difícil e muito mais desafiador inovar, né? Vai ser necessário muito mais recurso, muito mais horas pensando nesse processo de inovação como um todo. E, é claro, simplificando aquilo, olhando, colocando o cliente no centro da discussão, simplificando o processo para aquele cliente também. Isso é algo que é muito importante ser dito. Isso aí. Muito obrigado, Vinícius, por estar com a gente. Excelente papo. Professor Alfredo, o tempo acabou. Mais nada, Alexandre Barbosa. Semana que vem, tem mais. Terça-feiras, 16h30, aqui na CBN. No YouTube, onde mais? Spotify. Então aí, muito obrigado, Vinícius. Eu que agradeço a participação aqui e qualquer coisa estamos sempre à disposição. E muito obrigado, professores, pelo convite. Valeu. E sigam a gente nas redes sociais. Disrupt. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.